Os julgamentos de Nuremberg. Quando as pessoas pensam na punição dos nazistas, geralmente imaginam aqueles julgamentos mundialmente famosos contra os líderes nazistas mais cruéis e poderosos. Afinal, os aliados queriam mostrar que eles próprios não eram tiranos e que, apesar dos crimes terríveis cometidos pelos nazistas, pretendiam condená-los por meio de procedimentos jurídicos normais e dentro do Estado de Direito. Mas, como vamos mostrar neste vídeo, nem todo criminoso nazista recebeu um tratamento tão humano. Alguns dos piores e mais cruéis nazistas, na verdade, foram submetidos exatamente ao mesmo tipo de sofrimento que haviam imposto a outras pessoas. Veja o caso de Amon Göth. O comandante extremamente sádico do campo de concentração de Płaszów foi responsável por inúmeros assassinatos brutais e, repetidas vezes, atirava pessoalmente em prisioneiros de forma totalmente aleatória, da sacada de sua própria mansão. Mesmo assim, ele deveria ter tido uma morte rápida e quase sem dor na forca. Mas quando foi enforcado em Cracóvia, em 1946, seus carrascos cometeram um erro. A corda era fraca demais para o peso dele e arrebentou quando o alçapão se abriu. Amon Göth caiu violentamente no chão. Na segunda tentativa, os carrascos erraram de novo no cálculo. Dessa vez, a corda era longa demais e, embora Amon Göth tenha sido mais uma vez brutalmente estrangulado pela corda durante a queda, ele também bateu no chão com toda a força, sem morrer. Só depois de passar 2 vezes por um terror psicológico absoluto e por uma queda dolorosa, é que a terceira tentativa finalmente deu certo. Se eles realmente erraram 2 vezes nos cálculos, ou se queriam de propósito fazer o famoso nazista sofrer, isso nunca foi esclarecido. O mesmo vale para uma série inteira de enforcamentos que o carrasco americano John Woods deveria realizar em 16 de outubro de 1946. Ele havia recebido a tarefa de executar naquele dia 10 grandes criminosos de guerra condenados em Nuremberg, usando o chamado long drop, uma queda longa e precisamente calculada. Isso deveria quebrar o pescoço dos condenados instantaneamente, mas Woods havia construído os alçapões da forca estreitos demais e calculado o comprimento das cordas de forma completamente errada. Então, quando Wilhelm Keitel, ex-chefe do alto comando da Wehrmacht, caiu pela abertura, seu pescoço não quebrou. Em vez disso, começou uma luta horrível contra a morte, que durou inacreditáveis 24 minutos, enquanto Keitel era estrangulado lentamente e em agonia. Além disso, durante a queda, seu rosto bateu com tanta força na borda de madeira estreita demais do alçapão que ele sofreu graves ferimentos na cabeça. O ex-ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, teve um destino parecido. Ele sufocou na corda por mais de 10 minutos. Quando Julius Streicher, editor do jornal antissemita de ódio Der Stürmer, foi levado à forca, a construção defeituosa fez com que ele se debatesse por tanto tempo que John Woods desceu para debaixo da plataforma e puxou seus pés para baixo até ele parar de respirar. Se tudo isso aconteceu mesmo por incompetência ou por verdadeiro sadismo, foi algo que John Woods nunca esclareceu. Enquanto os americanos, ao menos oficialmente, queriam dar aos criminosos nazistas uma morte rápida e sem dor, outras nações queriam vê-los sofrer em público. Por isso, para a morte de Karl Hermann Frank, prepararam algo muito especial. Em maio de 1946, transformaram sua execução em algo parecido com um festival público em Praga, com mais de 5.000 espectadores. O momento mais aguardado era sua execução lenta. Quando chegou a hora, ele foi amarrado a um alto poste de madeira diante da multidão exaltada e depois colocaram uma corda em volta de seu pescoço. A corda foi então puxada para cima por um sistema de roldanas, sufocando Karl Hermann Frank cada vez mais devagar, até que ele finalmente morreu asfixiado diante do público. E por mais terrível que isso pareça, as execuções formais que mostramos até agora ainda foram realmente humanas em comparação com o que veio depois.
As punições mais brutais contra criminosos nazistas aconteceram sem nenhum julgamento prévio, logo após a libertação dos campos de concentração. E isso, claro, não chega a surpreender quando se considera que os prisioneiros libertados finalmente tiveram a chance de se vingar de seus próprios algozes. Um episódio verdadeiramente extremo foi documentado pelo advogado militar americano Benjamin Ferencz, enviado ao campo de concentração de Ebensee, na Áustria, para coletar provas. Lá, ele testemunhou pessoalmente um grupo de ex-prisioneiros esqueléticos amarrar um homem da SS a uma maca de ferro, usada para cadáveres, e depois empurrá-lo vivo para dentro da fornalha quente de um crematório. Em vez de deixá-lo morrer imediatamente, eles puxavam o nazista para fora repetidas vezes e depois o empurravam de volta às chamas para prolongar sua dor. A punição dos guardas da SS também saiu completamente de controle durante a libertação do campo de concentração de Dachau, em abril de 1945. Embora os guardas tenham se rendido aos soldados americanos, foi dada a ordem: 100 prisioneiros. Os soldados dos Estados Unidos então alinharam os homens da SS contra um muro e abriram fogo com metralhadoras. Ao mesmo tempo, também incentivaram os prisioneiros libertados a fazer justiça com as próprias mãos. Segundo relatos de testemunhas, os ex-detentos então espancaram seus algozes até a morte com pás ou com as próprias mãos. Tudo isso era ilegal, até mesmo naquela época, de acordo com a lei americana, e por isso houve depois uma investigação pela liderança militar dos Estados Unidos. Mas o relatório da investigação desapareceu discretamente. No fim, nenhum americano e nenhum ex-prisioneiro jamais foi acusado por essas punições cruéis. Um dos métodos mais brutais usados pelos aliados para punir nazistas depois da Segunda Guerra Mundial, porém, foi simplesmente contornar o direito internacional por meio de truques burocráticos. As convenções de Genebra regulavam exatamente como prisioneiros de guerra podiam ser tratados, mas na Dinamarca e na Noruega, os aliados simplesmente declararam as tropas alemãs restantes como militares inimigos rendidos. Com esse artifício, os prisioneiros ficaram completamente sem direitos e foram obrigados a limpar as praias de minas terrestres. Milhares de jovens soldados alemães, muitas vezes ainda quase crianças, além de homens da SS, tiveram que rastejar de barriga pelos campos minados sem nenhuma ferramenta, tateando o chão em busca de minas. Na Noruega, os nazistas foram até obrigados a marchar de braços dados por campos que, em tese, já tinham sido limpos para testar com o próprio peso do corpo se alguma mina tinha passado despercebida. Centenas foram despedaçados ou ficaram gravemente feridos nesse processo. No caso do oficial da SS Joachim Peiper, a punição só chegou em 1976, mas quando veio, foi inacreditavelmente cruel. O nazista de alta patente já havia sido condenado à morte em 1946, mas depois foi perdoado e libertado da prisão. Depois disso, viveu despercebido na França, sob um nome falso, trabalhando como tradutor. Mas quando um jornal francês revelou sua identidade em 1976, ele passou a receber ameaças de morte do público. Mas as ameaças não ficaram só nas palavras. Na noite de 14 de julho, feriado nacional francês, agressores desconhecidos atacaram sua casa com coquetéis Molotov. O objetivo deles era queimar Peiper vivo. Para isso, jogaram bombas incendiárias pelas janelas e, embora Joachim Peiper tenha inicialmente tentado se defender com uma espingarda, ele acabou morrendo queimado dentro do prédio. Durante o transporte posterior para o necrotério, a cabeça de Peiper desapareceu e só apareceu de novo mais tarde, mutilada. Os responsáveis nunca foram capturados. Por fim, queremos chegar a um fato pouco conhecido. Depois da Segunda Guerra Mundial, não foram apenas inúmeros nazistas que foram punidos com brutalidade, mas também pessoas de outros países que haviam colaborado com eles. Na França, a fúria se voltou especialmente contra mulheres francesas que haviam tido relações amorosas com os ocupantes alemães. Ao todo,
cerca de 20.000 mulheres foram arrastadas para fora de seus apartamentos e tiveram a cabeça raspada em praças públicas. Foi aí que começou a verdadeira tortura. Elas foram cobertas com piche quente e tiveram suásticas queimadas no rosto com ferros em brasa. Depois disso, começou uma humilhação pública que parecia quase medieval. Após esses tormentos, as mulheres eram obrigadas a caminhar por multidões que cuspiam nelas e as espancavam e ficavam marcadas para o resto da vida. Em casos isolados, algumas dessas mulheres chegaram a ser agarradas por pessoas na multidão e estranguladas. Alguns relatos de testemunhas afirmam, por exemplo, que homens agarravam as mulheres pelo pescoço e depois observavam enquanto elas lutavam para respirar. Muitas dessas mulheres acabaram tirando a própria vida depois desses atos cruéis. Conte nos comentários o que você pensa sobre esses casos. Deixe o like se achou o vídeo interessante e se inscreva. Tchau e até a próxima.